Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo da série 20 Horas PET. Eu me chamo Luana e juntamente com a Isabelle e a Aline, iremos apresentar hoje sobre a temática da gestão de tarefas. Nossa apresentação está estruturada em 4 tópicos principais, sendo eles a gestão de tarefas, a gestão de tempo, algumas metodologias e, por fim, alguns exemplos de aplicativos. Começando pela gestão de tarefas, mas afinal, o que é uma tarefa? Segundo a Akira, uma tarefa é uma atividade que deve ser colocada em prática por um responsável em um prazo estipulado e com um objetivo específico. Sendo assim, uma tarefa é um conjunto de ações para atingir uma meta ou objetivo. Dentre essas ações está listar as atividades, delegá-las corretamente, priorizar e controlar a execução de cada tarefa e o seu responsável. A gestão de tarefas apresenta benefícios em 2 níveis, individual e coletivo. Em relação aos benefícios individuais, podemos destacar o aumento da produtividade, um maior foco na realização das atividades e a otimização do tempo. Já em relação aos benefícios coletivos, ressaltamos organizar e distribuir as atividades de cada integrante de uma equipe e otimizar o tempo e reduzir o desgaste entre os membros de cada grupo. Como Tuca Neves afirmou, não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. Com isso, eu preciso alertar. Não é uma agenda ou diário de bordo que te fará mais produtivo, pelo menos não de forma isolada. Existem alguns fatores que precisam ser levados em consideração quando falamos de gestão de tarefas, e o primeiro deles é a sua identidade. O autoconhecimento é fundamental quando se pretende definir objetivos e o modo como irá realizar suas tarefas, pois, se você faz algo que não gosta, ou não sabe o motivo por que está realizando aquilo, você não conseguirá se manter produtivo. O segundo aspecto é o estabelecimento de metas. Elas são importantes porque te direcionam aos seus objetivos e também servem como um filtro para saber se determinada tarefa te aproxima ou te afasta deles. Com isso, você conseguirá decidir se deve realizá-la ou descartá-la. Dessa forma, o ideal é estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Essas metas também devem ser o que chamamos de SMART, palavra inglesa que significa inteligente e cujo acrônimo vem das palavras específicas, quantificáveis, alcançáveis, realistas e com prazo fixo, que são as qualidades que as suas metas devem ter. A terceira etapa, geralmente aquela pela qual as pessoas começam, é o planejamento. No entanto, este ponto só tem resultados quando os 2 anteriores já foram definidos. Esse é o momento no qual você vai planejar a sua semana, definindo quais atividades pretende realizar, bem como seus compromissos. Mas é importante lembrar que você não deve planejar 100% do seu tempo. Deixe sempre janelas para possíveis imprevistos. O quarto ponto é a organização. Filtre e elimine o que não for necessário e, óbvio, arrume a bagunça. Manter as coisas nos locais corretos otimiza o seu tempo e diminui o estresse ao realizar uma tarefa. Por último, mas não menos importante, a execução. É neste momento que você irá colocar em prática todos os passos anteriores. Para ajudar nisso, anote o que for realmente importante de ser realizado e estime o tempo que pretende gastar em cada atividade. Por fim, priorize e comece sempre pelo mais importante. Essas são as 5 etapas que te ajudarão a ser mais produtivo na sua gestão de tarefas. Então, o que seria a tal gestão de tempo? Para entender melhor o que é, falaremos um pouco sobre a gestão do tempo em si, abordando a triade do tempo, a importância da comunicação e da boa organização. Para quem tem agenda lotada, não chega a concluir as atividades que se propôs a fazer, por estar esgotado, por se sentir só ou até frustrado, e que percebe no final do dia que não fez a metade das coisas planejadas e deu prioridade àquelas tarefas inúteis. Percebemos que isso é bem comum nas pessoas e, portanto,
Devemos aprender a lidar com tudo, pois sempre terá imprevistos e devemos priorizar aquelas atividades que agregam valores. É nesse sentido que surge a tríade do tempo, um conceito formado por 3 domínios que representam a forma como você usa seu tempo. São as tarefas importantes, urgentes e as circunstâncias. As tarefas importantes são aquelas atividades proveitosas para você, aquelas que trazem resultados e que fazem diferença na sua vida. Elas fazem muito sentido em nossas vidas e são relacionadas ao físico, mental e emocional e diferem de pessoa em pessoa. Por exemplo, passar tempo com pessoas que você ama, fazer exercício físico, fazer aquele hobby preferido, ou até dar algumas risadas. Ela é muito diferente das tarefas urgentes, porque as tarefas urgentes, para realizar elas, é preciso ter um planejamento prévio para a realização das atividades, para que elas possam ser feitas no exato momento, evitando assim qualquer forma de estresse e reduzindo as chances de ocorrer consequências negativas caso elas não sejam feitas. É esse tipo de atividade que acaba atrapalhando a sua rotina, podendo até causar algum problema de saúde. Por fim, as circunstâncias são aquelas tarefas que você acaba fazendo devido a alguma situação, por causa de seus hábitos ruins ou por conta de outras pessoas. Elas desperdiçam o tempo e não agregam valores, como, por exemplo, atividades desnecessárias, reuniões desnecessárias, conversas não produtivas, horários perdidos na frente da TV, ou fazendo aquele joguinho que você não gosta muito, pois está chateado. Então, pare um pouco e reflete. Para gerir melhor suas tarefas, trouxemos para você o livro A Tríade do Tempo, do Cristiano Barbosa, o qual traz ferramentas modernas e fáceis para serem colocadas em prática para flexibilizar a sua rotina. A comunicação, como sempre, continua sendo fundamental e, no caso da gestão de tarefas, ela permite evitar possíveis erros ou confusão na realização das atividades. Os integrantes do grupo devem trabalhar juntos, trocando ideias, opinando, porque é só dessa forma que poderia ser evitado que uma tarefa seja realizada 2 vezes, evitando assim a sobrecarga dos integrantes, o que aumenta com o passar do tempo a produtividade do grupo todo. Na maioria das vezes, as tarefas urgentes e circunstanciais são mais privilegiadas que as atividades importantes, lembrando que o ideal seria dar prioridade a atividades importantes, depois urgentes e, por fim, circunstanciais. Vamos pensar como podemos limitar ou até melhor evitar as urgências e priorizar as importâncias. Através dessa tabela, conhecida como matriz de Eisenhower, para cada tarefa, avalia-se o nível da urgência e da importância, sendo elas baixas ou altas. Tarefas de alta urgência e importância, faça agora. Tarefa de baixa urgência e importância, elimine e vê a possibilidade de fazê-la futuramente. A atividade de baixa urgência e alta importância, programe fazê-la. E a atividade de alta urgência e baixa importância, delegue a atividade a um outro integrante do grupo. Existem algumas dicas para reduzir as urgências. Primeiro, para realizar alguma atividade, deve haver um planejamento prévio. Nunca deixe de fazer por última hora algo que você pode fazer agora. E lembre-se que imprevistos podem ocorrer em qualquer momento. Aprenda a dizer não e saiba que se algo é prejudicial para você, com certeza
seria prejudicial para os outros. E delegue atividades quando percebe que um outro integrante faria melhor aquela atividade sem desgaste e perda de tempo. Saber delegar as tarefas é fundamental no trabalho em grupo. Une o grupo, aumenta a cultura organizacional, evita a sobrecarga dos integrantes, aumenta a produtividade e a eficiência na execução das atividades, reduzindo assim o tempo gasto para concluir as mesmas e dando mais aberturas para a realização de atividades importantes e essenciais. E agora, com base em tudo isso que as meninas apresentaram anteriormente sobre a gestão de tarefas, nós reunimos aqui algumas metodologias que podem estar auxiliando vocês nessa gestão das tarefas que vocês vão realizar aqui no grupo. Então, a primeira metodologia que nós separamos é a metodologia Kanban. A metodologia Kanban é uma metodologia que surgiu na empresa Toyota japonesa, e em japonês significa cartão. Porque esses cartões eles são basicamente classificados em cores, desde verde, amarelo a vermelho, em relação à sua importância. Então, o verde seria menos importante e o vermelho seria mais importante. E o status das tarefas divididas dentro de um quadro. Em to do, que seria ainda a ser feita, o doing, que seria em andamento, e o done, que seria uma tarefa finalizada. Então, nós podemos observar aqui nesse quadrinho ao lado em que nós temos duas personagens mexendo nesse quadro conforme o andamento das tarefas. Agora aqui, mais exemplificando como que funciona a metodologia, você basicamente vai colocar as suas tarefas no primeiro quadro, que seria a fazer, todas as tarefas que você tem que fazer no dia ou naquela semana, e elencar em ordem de prioridade conforme as cores. Então, aquelas tarefas que você considera mais importantes, mais urgentes, você vai deixar em um cartão vermelho. As tarefas que não são nem tão importantes e nem menos importantes seriam o amarelo. E as que não são tão importantes assim, mas que ainda assim precisam ser feitas, podem ser colocadas em verde. Aí, conforme você for realizando as tarefas, você vai poder mexer os cartões conforme você vai fazendo. Então, caso você comece a fazer uma tarefa, você passa para o quadro do meio, que seria em andamento, e quando finalizar essa tarefa, você arrasta ela para o feito. Então, essa metodologia tem duas vantagens em relação a estimular você a trabalhar mais para que todos os cartões passem para o quadro final do feito e também para você elencar suas prioridades, porque é mais importante você estar fazendo, por exemplo, as tarefas em vermelho do que as em verde. Aí você consegue elencar quais serão suas prioridades no dia. A próxima metodologia seria a metodologia de checklist, em que você irá dividir uma tarefa em tarefas menores. E a principal vantagem dessa metodologia é que você consegue manter a motivação, pois você vai estar elencando em prioridades quais são as tarefas para fazer no dia e gera um sentimento de realização e recompensa ao você fazer o check de feito na tarefa. Então, aqui nós colocamos como exemplo a apresentação de gestão de tarefas, que seria esse slide aqui. Então, nós dividimos essa tarefa em tarefas menores como pesquisar o assunto, elaborar os slides, apresentar para o RH, fazer as alterações sugeridas e, por fim, apresentar para o grupo. Então, conforme você vai concluindo essas tarefas, como por exemplo aqui pesquisar o assunto e elaborar os slides, você vai fazer esse check e até o final do dia você vai ter cumprido todas as tarefas e, por fim, vai conseguir dar o check final na tarefa maior. E isso gera um sentimento muito bom de recompensa e vontade de concluir a tarefa total. Por fim, a última metodologia seria a metodologia de fluxograma ou organograma, e que é uma metodologia em que você vai elencar em formato de fluxograma todas as tarefas que você vai ter que cumprir baseado numa tarefa maior. Então, por exemplo, aqui nós colocamos o Farmeduca, que é um dos nossos projetos, e nós organizamos em 3 categorias, subcategorias do Farmeduca, que seriam as crianças, os pais e as escolas. Então, cada uma dessas subcategorias possui tarefas menores, que seriam, no caso das crianças, fazer os materiais e concluir os fantoches dos cenários, e fazer a história. Com relação aos pais, você tem que pesquisar o conteúdo e montar os slides, e com a escola, você tem que entrar em contato.
Por meio desse contato, você marcará uma reunião e agendará as datas em que ocorrerá o Formeduca. Então, esse exemplo também é uma forma de você se organizar e ter essa gestão de tarefas de uma forma mais visual. Você consegue ver toda a inter-relação entre as tarefas que você vai fazer e qual é a ligação da urgência. Agora eu passo a palavra para Isabelle. Por fim, vamos falar de alguns aplicativos que possam auxiliar no melhor gerenciamento das tarefas. O Trello, Evernote, OneNote, Google Keep e planilhas Google. O Trello tem essa aparência. Aqui é possível separar as tarefas em blocos, por exemplo, a fazer, em andamento, concluídas. Também pode ser estipulado o prazo para a realização das atividades, destacando prioridade e delegar responsáveis para cada atividade. O diferencial com o Evernote é que tem a possibilidade de anexar imagens, links e documentos. Ele é mais visual e auxilia no maior entendimento do andamento das atividades. Geralmente, todas as ideias acabam sendo colocadas em um só lugar. O OneNote, ele permite a integração com outras ferramentas da Microsoft. Todas as tarefas são organizadas em blocos e dessa forma tem um maior controle no andamento das atividades, dando possibilidade para destacar as prioridades. O Google Keep ele é um bom aplicativo para anotações. Ele permite criar e acessar notas e as informações são sincronizadas com o Google Drive. A Google Planilha é uma planilha personalizada. Aqui tem os modelos prontos, como planilha de orçamento, lista de tarefas, roteiro de viagem. E essa planilha também é sincronizada com o Google Drive. Para realizar essa apresentação, foi usado como referência o livro A Tríade do Tempo, do autor Christian Barbosa, e 2 vídeos do YouTube, elaborado com base nesse mesmo livro, intitulados Como Ser Mais Produtivo, do canal Seja Uma Pessoa Melhor, e Como Ser Mais Produtivo, do canal Ilustradamente. Agradecemos a sua participação, você ter acompanhado o vídeo até aqui. Não deixe de assistir o próximo vídeo e se tiver alguma dúvida pode enviar para o nosso e-mail petfarmaciaufpr@gmail.com ou pelo nosso Instagram. Temos também um site petfarmacia.ufpr.br. Nele você encontra os materiais que nós disponibilizamos. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!